Olá, boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos aqui presentes nesta nem tão fria e chuvosa tarde de segunda-feira, como era de se esperar, né? Um horário bastante complicado, eu sei, para todos. E espero que essa conferência, então, traga a vocês algumas reflexões importantes sobre as novas mídias. Eu, como fui apresentada, muito obrigada pelas palavras, me chamo Gabriela Vondrasek Link, nome com o qual assino as minhas dezenas de críticas de arte, traduções de livro, artigos, também legendas cinematográficas. Comecei também trabalhando em festivais de cinema, fazendo legendas. Mais tarde vai ficar claro porque eu estou citando essa parte da minha carreira também. E, mais recentemente, há cerca de 4 anos, passei a ser conhecida também, então, como Gabi Vondra, nome artístico, né, com o qual eu assino os trabalhos audiovisuais que venho escrevendo, produzindo, montando e dirigindo desde 2021, né? Escolhi esse nome artístico justamente para tentar delimitar essa fronteira um pouco complicada na minha vida entre teoria e prática. Na maioria dos meus trabalhos audiovisuais, eu contei com a ajuda do meu amigo e colega Tiago Moisés, aqui presente. Olá, Tiago, obrigado por ter visto ali, faz assim, Tiago. Também cineasta brasileiro, residente aqui em Heidelberg, e fez a importantíssima edição e finalização de som do meu curta-metragem Angry Beach, de 2022, que passou em vários museus mundo afora, inclusive no Museu Alemão do Filme, né, o Deutsches Filmmuseum, em Frankfurt, em 2023, e também, mais recentemente, aqui em Heidelberg, no Caustor-Kino, no início de 2025. O Tiago também fez a edição de imagens, finalizou a arte, o som do meu média-metragem Escapes, em 2022, também exibido no Caustor-Kino, no início desse ano, no Museu de Arte Moderna da Bahia, na Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre, entre outros, né? Um filme bastante feminista, experimental e controverso. Se é que posso opinar sobre a minha própria obra, é o que eu diria. Como aqui já foi dito, né, eu concluí meu mestrado em meios e processos audiovisuais em 2014, na Universidade de São Paulo, onde eu estudei o trabalho do cineasta alemão Alexander Kluge, né? Momento a partir do qual eu passei a me interessar pelo conceito da ecologia das imagens, ao qual voltarei em breve, né, nessa pequena apresentação que preparei para vocês. No momento que eu testei essa apresentação na minha televisão em casa, a minha filha de 10 anos, a Maria, que está ali também, Maria, protagonista de muitos dos meus documentários também, a Maria perguntou, mas por que Alexander Kluge é tão importante? Né? Porque ela achou, como talvez muitos de vocês aqui também, que seria mais interessante eu falar aqui dos meus próprios filmes, né? Mas a questão que eu também expliquei para a Maria, e acho válido repetir aqui, é que as nossas vidas e, consequentemente, as nossas escolhas, elas são feitas de recortes de muitas outras vidas, né, e situações, muitas vezes também escolhidas por outros. E é por isso que é tão importante, eu uso agora essa metáfora livremente, né, é tão importante a gente prestar atenção em quem está dirigindo a montagem das nossas vidas, né, e não necessariamente o que acontece nas nossas vidas, porque o que acontece é normalmente fora do nosso controle, né. Então, dessa forma, a minha conferência hoje é uma espécie de ilustração da montagem do meu percurso profissional e artístico, que eu acredito que reflita muito bem os nossos tempos, né? E que a língua alemã descreve tão bem como o nosso Zeitgeist. Eu estudei a montagem cinematográfica a partir das ideias de Sergei Eisenstein, né, diretor russo, e de Alexander Kluge, né? E a montagem, ela desempenha até hoje um papel crucial na minha prática audiovisual, né?
E o Alexander Klug é o motivo pelo qual eu parti da teoria, da crítica cinematográfica, do trabalho como avaliadora de júri em festivais de cinema, que também fiz, né, no início da minha carreira. O Alexander Klug é definitivo para essa minha partida da crítica para a prática cinematográfica. E eu diria assim, sem hesitar, que o mais decisivo foi um encontro que eu tive pessoalmente com o Alexander Klug em 2018, quando eu conversei com ele sobre o meu trabalho de mestrado, né? No meu trabalho de mestrado, trabalhei com um documentário de 9 horas, dirigido por Klug, onde o diretor retoma a ideia de Sergei Eisenstein de filmar o Capital de Marx de forma poética, né, tendo como base o formato narrativo de Ulisses, de James Joyce, aplicado no cinema. Inclusive, né, nesse documentário tem uma entrevista com a maior teórica de Sergei Eisenstein, que nos conta de uma conversa que Eisenstein teve com James Joyce. Depois de já estar cego, né, Eisenstein fez um filme chamado Outubro, alguns aqui talvez conheçam, de 4 horas, e depois da montagem desse filme, na época na moviola ainda, né, nada digital, ele ficou cego depois disso. E essa teórica, ela conta essa conversa, né, no filme. Enfim, a ênfase do documentário do Alexander Klug, Notícias da Antiguidade Ideológica, de 2008, ela não está tanto no conteúdo, mas no formato, né? Essa ideia do Ulisses, de James Joyce, que tudo se passa em um dia, onde não se tem pontuação, onde não se tem parágrafo delimitado, né? O Klug queria fazer uma espécie de Ulisses no cinema. O Eisenstein, desculpa, e o Klug retoma essa ideia. O modo como o Klug articula imagens de arquivo com entrevistas verdadeiras e falsas ao estilo do mockumentary, que se chama, né, que é essa mistura de documentário com ficção, desenhos, pinturas, cartelas ao estilo do cinema mudo. Isso é típico em todo o seu percurso audiovisual, que começa no cinema novo alemão, com o manifesto Papakino Stotz, né, do qual ele foi um dos principais articuladores, o Klug, que também é formado em Direito, trabalhou muito com estudantes, com direito de estudantes na universidade. Dessa forma, ele articulou toda essa forma burocrática, digamos, do manifesto e do movimento, né, do novo cinema alemão dos anos 60. Esse movimento ele tem o seu início justamente com a exibição do primeiro curta-metragem de Alexander Klug, juntamente com Peter Schamoni, que se chama Brutalidade na Pedra, no Festival de Oberhausen, em 1961. Nesse curta-metragem, né, o seu primeiro, o Klug ele articula áudios de comandantes nazistas com uma montagem poética de várias fotos de pedras ou arquitetura destruída pela Segunda Guerra. Ou seja, né, a sua montagem ela ultrapassa a montagem sequencial de imagens, atuando em um campo experimental, disruptivo e dialético, né, nos termos de Theodor Adorno, que era amigo íntimo de Alexander Klug. Então, o Klug ele ultrapassa essa montagem entre as imagens, ele está fazendo uma montagem do som com as imagens, né? Então, a gente vê aquelas pedras cheias de sangue depois da Segunda Guerra e o áudio com comentários nazistas totalmente anti-humanos, e o espectador é convidado a criar essa relação. Então, o som, né, por isso que eu agradeço tanto ao Tiago, sempre por cuidar do som dos meus filmes, o som é essencial, né? E ele não está a serviço da imagem para descrevê-las, mas convida o espectador a pensar na relação daquilo que está ouvindo com o que está vendo, né? O que nem sempre é claro no documentário experimental, e dependerá sempre do que em alemão é chamado de Erfahrung, né, experiência, que eu acho uma tradução bem complexa e discutível, experiência, mas é como se traduz. Voltaremos a esse termo mais tarde, mas o Klug ele requisita essa Erfahrung, essa experiência do espectador no momento em que o som ele
para de estar a serviço da imagem para ser o protagonista do filme, né? Um dos protagonistas do filme, pode-se dizer. No meu primeiro documentário, de 2021, o I'm Not Upset, que eu filmei durante a pandemia, eu procurei criar um contraste de atmosferas, né? Eu intercalei paisagens idílicas da Heiligenberg, aqui em Heidelberg, feitas com o meu iPhone, imagens pessoais, com as quais eu não planejava fazer um filme. E então, mais tarde, eu intercalei essas imagens com áudios de WhatsApp, onde amigos, entre eles 2 médicos brasileiros, e a minha família, descrevem a situação preocupante, né, para não dizer assustadora do Brasil naquele momento, sob a então presidência do Jair Bolsonaro, né, que tomou medidas bastante controversas em relação ao Covid. Minha família teve uma experiência com isso, e tudo isso está no documentário, nos áudios, né, enquanto nas imagens a gente tem essas paisagens da Heiligenberg. Essa definição do meu filme não é minha, foi o Matthias Roth que escreveu no Rhein-Neckar Zeitung, uma resenha que ele fala, né, que eu criei eu achei muito bonito, assim, esse contraste das paisagens idílicas com a situação assustadora no Brasil. Mas, voltando ao meu trabalho com notícias da antiguidade ideológica, né, e levando em conta também a minha experiência como tradutora e crítica de cinema, cada vez mais, na minha dissertação, eu fui notando que ela foi se dirigindo para uma espécie de crítica do DVD brasileiro de notícias da antiguidade ideológica. Porque nesse documentário, o Klug ele usa muito aquelas cartelas ao estilo do cinema mudo, né? A gente vai ver logo na apresentação em PowerPoint. E essas cartelas, na edição brasileira do filme, elas foram substituídas por outras, né, feitas especialmente para essa edição brasileira do filme. E na minha dissertação eu levantei o questionamento: por que não apenas acrescentar legendas e manter as cartelas originais, né, levando em conta a tradição estética das cartelas alemãs no cinema mudo, levando em conta os filmes de Murnau, os filmes de Fritz Lang, toda uma tradição assim de cartelas trabalhadas esteticamente, né? Eu achei um absurdo tirar aquelas cartelas, fazer novas. E levando em conta toda a tradição da obra de Klug, né? Também enquanto autor, enquanto poeta audiovisual. Não seria essa substituição, né? Uma espécie de aniquilação da obra original do artista, me perguntei. Mas, aos poucos, eu fui me dando conta que essa pergunta ela pertencia mais ao campo da tradução do que ao campo da arte. E, quando eu encontrei Klug, em 2018, na ocasião de uma exposição chamada Pluriversum, em Essen, e conversei com ele sobre o meu trabalho, inclusive eu pedi para ele autografar esses DVDs da Notícias da Antiguidade Ideológica que eu tinha, a versão brasileira. Pedi para ele autografar, conversei, e ele me disse que ele achou incrível a ideia de trocar as cartelas, de fazer novas cartelas, né? Achou maravilhosa a ideia, me pediu aqueles DVDs brasileiros, né? Ele me disse assim: eu te troco. A exposição dele pelo museu era assim, tinha os livros dele, cartazes, tudo assim pelo museu. E ele me disse: eu troco qualquer coisa que tiver aqui nessa exposição por esses DVDs. Eu achei incrível o que eles fizeram. E eu falei: tá bom. Eu obviamente aceitei a troca, né? O pessoal até faz a piada que eu fiz um escambo com o Alexander Klug. E eu escolhi o manuscrito original de Trabalho Ocasional de uma Escrava, filme dos anos 60, talvez o único filme, de fato, feminista, dirigido por um homem, né? Em toda a história do cinema, sobre uma médica que faz abortos nas horas vagas, né? Enfim. E desde então eu passei a questionar, né, o meu trabalho enquanto teórica. Curiosamente, também em 2018, eu conheci um pessoal envolvido em um doutorado na universidade em Frankfurt, Universidade Goethe, Universität, acho. Um doutorado dedicado às configurações do filme, né? Ou seja,
eles nesse programa, eles não estudam o cinema na sua forma tradicional, mas sim toda e qualquer imagem em movimento que nos circunda por meio de telas, né? E aqui, quero dizer, por isso que eu comecei ali com a imagem do aeroporto, né? Imagem do aeroporto, poderia ser também imagens, eles estudam também imagens de câmeras de vigilância, mesmo as imagens dessas máquinas onde a gente compra os tickets, né, para ir para o trem. Isso tudo são imagens em movimento. Qualquer imagem que se mexe numa tela é imagem em movimento, né? Essa é a ideia desses novos estudos de filme. E dentro desse programa, eu pude assistir a última palestra do diretor e crítico falecido, né, Thomas El Saessa, sobre o assunto, e uma mostra de filmes brasileiros dos anos 60 e 70, chamada Tropical Underground, com filmes de Carlos Reichenbach, Glauber Rocha, Rogério Sganzella. E essa mostra ela enfatizava justamente esse espírito antropofágico do cinema brasileiro, né, com seus fundamentos na literatura brasileira. E o que seria, isso tem tudo a ver com as cartelas, o que seria essa essência antropofágica, né? Justamente essa ideia surgida na literatura, no modernismo, por exemplo, com Mário, com Oswald de Andrade, com Macunaíma, né? De que nós, brasileiros, né, nós não só nos apropriamos das influências estrangeiras, principalmente europeias, se a gente for pensar no modernismo, mas a gente transforma essas influências, né? Numa espécie de canibalismo estético, né? A gente se apropria e transforma noutra coisa. E que foi exatamente o que foi feito no DVD brasileiro de Notícias da Antiguidade Ideológica. Vou mostrar logo mais. E a partir dessa reflexão, né, a mudança de cartelas passou a fazer todo sentido para mim. E foi então que, magicamente, entre muitas aspas, eu parti da teoria para a prática audiovisual. Na verdade, já tinha trabalhado antes como atriz, como produtora, mas enquanto diretora e montadora, o I'm Not Upset foi a minha primeira experiência, né? E o modo como ele foi recebido, o modo como o filme foi recebido pelos espectadores, assim como o meu trabalho na montagem, que foi, de longe, o mais exaustivo. Por quê? Porque as imagens eu já tinha no meu celular, né? Então, meu trabalho foi de montagem mesmo. E isso tudo, para mim, revelou o quanto Rudolf Arnheim, que é um dos fundadores da pedagogia artística moderna, né, um teórico alemão também, como ele tinha razão, né, nos seus trabalhos, o filme como arte e percepção visual, onde o Arnheim ele reconhece e analisa as semelhanças entre o funcionamento do cérebro e do filme, né? Ou seja, a forma como nós pensamos em imagens e sons, né, também já analisada por Ferdinand Saussure, a gente pode pensar na linguística, desculpa meu francês, ou pelo Sigmund Freud na psicologia, a partir do sonho, né? Quando Freud analisa o sonho e faz uma analogia, né, com o funcionamento do cérebro. Então, por essa manipulação de som e imagem, ela constitui a base do aparato cinematográfico, né, ou audiovisual, se a gente quer pensar de uma forma mais pós-moderna. Isso pode ser facilmente controlado e transformado. E hoje, disse até, inclusive, aniquilado, né, pelas novas mídias, né, essa nossa forma de pensar. É por isso que se faz tão importante pensar hoje em ecologia das imagens e na teoria ciborgue feminista de Donna Haraway, que eu vou agora ir para o PowerPoint, que não ficou bem um PowerPoint, mas vou explicitar melhor essas ideias. Eu começo justamente com a imagem do aeroporto, né, do aeroporto de Frankfurt, no caso, e o que temos aí? Muitas imagens, né, em movimento, publicidade, aqui na outra tem um pouquinho mais até. Aqui. Aqui nós vemos não só a publicidade, ele tem aquelas publicidades que ficam se mexendo, né? A imagem totalmente em movimento,
as máquinas. A gente pode pensar também essas tabelas, né, com os voos que ficam mudando o tempo todo. Então, isso nos circunda o tempo todo, né? Não é só no aeroporto. O aeroporto, ele concentra isso, mas se a gente for pensar quando a gente sai na rua, também, né? Por toda parte, imagens e movimento o tempo todo. E isso, o que isso faz, essas imagens? Elas imitam o nosso processo cerebral, né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, nas crianças que já nascem convivendo com tudo isso, e por isso que a pedagogia hoje faz tantas críticas, né, ao acesso à tecnologia tão cedo pelas crianças, porque a gente tem um aparato que imita a nossa forma de pensar, e as crianças, antes de terem um cérebro formado, antes do cérebro ter aprendido a manipular sozinho essas imagens e sons, a criança ela já está exposta a essa imitação do funcionamento do cérebro dela, né? Então, são os novos tempos, né? Ainda sendo estudados. Então, vamos para a ecologia das imagens. Temos aqui a questão, né? Que o Alexander Klug faz. Por que produzir novas imagens se já temos tantas, né? Por que não reciclar essas imagens, né? Pensemos, por exemplo, no nosso celular, né? No nosso smartphone. Quantas imagens a gente tem ali? E o que a gente faz com essas imagens? Então, como expliquei para vocês, essas foram 2 imagens do Aeroporto Internacional de Frankfurt, né, que ilustram perfeitamente esses tempos em que interagimos mais com imagens em movimentos do que com seres humanos. E aí eu vou para a Donna Haraway, que em seu Manifesto Ciborgue de 85, mesmo ano de estreia do ensaio audiovisual de Klug, né, O Poder dos Sentimentos, ela já falava de uma narrativa ficcional repleta de ciborgues, né? O que são os ciborgues? Criaturas simultaneamente animais e máquinas e que povoam mundos ambiguamente naturais e fabricados. Então, essa frase, essa definição da Donna Haraway de 1985, eu pergunto para vocês, né? O que são esses mundos aqui, né? Se não são essa mistura de um mundo natural e fabricado. Um mundo ambiguamente natural e fabricado, né? A medicina moderna, ela lembra, também está cheia de ciborgues, né? Encontros entre organismos e máquinas, cada um concebido como dispositivo codificado, numa intimidade e com um poder que nem de longe advém da história da sexualidade, né? E aí, porque aí está o motivo pelo qual a teoria da Donna Haraway também é feminista, porque o ciborgue, ele nunca se reproduz organicamente, né? O ciborgue, ele é um ser sem sexo. Inclusive, no filme do Thiago Moisés, no qual ele está trabalhando agora, na animação do Thiago, eu não posso contar muita coisa ainda, tem um edital envolvido e tal, a gente não pode falar muito, mas nesse filme tem já a questão de que os seres, eles podem escolher a sua sexualidade, né? Eles nascem, então eles se escolhem se eles são homem ou mulher. Claro, isso é ficção, é uma reflexão levada mais adiante nesse sentido. Mas a Donna Haraway, ela nos lembra, né, que nos finais do século XX, esse tempo mítico, somos todas quimeras, híbridas de máquina e organismo, teorizadas e fabricadas, em resumo, já somos ciborgues, né? Se formos pensar na medicina, de novo, aqui também depois eu vou falar do avião, mas se formos pensar na medicina, o que é, né? O marca-passo que se coloca no coração, ou a prótese de silicone, ou a prótese dentária, já somos todos ciborgues, né? A gente nem se dá conta. Essa imagem do avião por dentro, essa imagem o Thomas Elsa Esser mostrou na sua última palestra, só que na imagem dele tinham pessoas também, né? Cada pessoa no seu
quadrado, digamos, né, com a sua televisão. Eu acho também um lugar muito interessante para se pensar os novos tempos, o avião ali dentro, né, que é esse espaço cada vez mais aglomerado de pessoas, onde a tela ela é como que um aparato de sobrevivência, né? Porque imagina se todas essas pessoas tivessem que interagir entre elas, né? No avião, aquele, né, que cada vez se aglomera mais, né? Então, eu acho que não daria muito certo. É interessante pensar nisso. Eu resolvi deixar a foto sem as pessoas, justamente para a gente pensar, né? Porque com as pessoas é o ciborgue, né? É esse ciborgue móvel que a gente se une à máquina e daqui a pouco sai da máquina. E dá essa ilusão de que a gente pode fugir, né, da máquina, mas na verdade não. Enfim. O ciborgue, ele é a nossa ontologia, né? É ele que nos dá a nossa política. O ciborgue é uma imagem condensada da realidade imaginativa e da realidade material. E estes dois centros assim reunidos, de acordo com Haraway, eles estruturam toda a possibilidade de que a história se transforme. Na ciência e na política ocidental, o capitalismo racista dominado pelo homem, aqui o homem como masculino mesmo, né, não o mensch, o progresso que permite destruir a natureza enquanto recurso para produzir a cultura, o fato de se reproduzir um eu pelo reflexo do outro, né? Esse jogo entre organismo e máquina tem sido uma guerra de fronteiras. Dona Haraway, ela defende o prazer de confundir fronteiras com responsabilidade. Ela procura contribuir para a cultura e a teoria feminista socialistas, defendendo a tentativa de imaginar um mundo sem gênero, a partir dessa ideia do ciborgue. Aqui, então, nós temos uma sala de monitoramento hospitalar, né? Um hospital. E logo aqui abaixo eu coloquei uma foto feita por mim, é a foto da foto, de uma exposição do Alexander Kluge, de 2012, 2013 talvez, desculpa, na Herrenhaus em Halberstadt, cidade natal de Alexander Kluge, né? A gente já pode ver aqui uma semelhança dessa sala de museu, né, com as televisões de tubo, uma certa semelhança com a realidade, né, se a gente pensa nessa realidade aqui. Mas aqui a gente está falando de arte. Uma fronteira bastante tênue. Aqui nessa segunda sala, na exposição de Kluge também, ele tinha essa homenagem, digamos, ao cinema do passado, né? Ali com a câmera de 35 milímetros, os cartazes de filmes, na época que os filmes dele ainda passavam no cinema, hoje está mais no museu, né? Cada vez mais se questiona também esse lugar do filme. Aqui já falei. Aqui nós temos uma outra fotografia, a fotografia é minha, inclusive, de uma exposição de Kluge também de 2013, em Berlim, no Museu da Televisão e do Filme em Berlim. Né? Então, era assim, uma exposição, isso era escrito com giz de cera, estava escrito com giz de cera, nas paredes todas escritas, o nome da exposição era a história de 70 mil anos em um dia. Ele tentava contar 70 mil anos em um espaço, no caso, né? Esse espaço aí em Berlim. Muito interessante. Aqui eu quis enfatizar que a entrada era gratuita, né? Então, esse museu do filme em Berlim, ele custava na época 8 euros a entrada, mas apenas a exposição de Kluge era de acesso gratuito. Então, podia entrar direto só na exposição do Kluge. Por que eu estou falando isso, né? Isso é uma ideia para se pensar, é a ideia da esfera pública. O conhecimento, ele deve ser oferecido, né? Isso já está no livro de Oscar Negre, de Kluge, né? Experiência e Esfera Pública.
E aí a gente pode pensar nesses dois opostos, eu diria, né? Que é, não opostos, mas o que deveria estar acontecendo hoje, não, isso também não é bom. Podemos refletir entre a diferença entre facilitar o acesso e facilitar a linguagem. Porque o que acontece nos nossos tempos de hoje? O foco está em facilitar a linguagem, né? Temos aí a tecnologia, o TikTok, né? Eu acho perfeito para exemplificar isso, essas imagens rápidas, em que tudo tem que ser muito rápido e já passa para outro tempo, a gente facilita, né? A gente, de alguma forma, a gente domestica e mima o nosso cérebro, facilitando a linguagem. Quando no passado, ali nos anos 60, e nesses cineastas que vêm dos anos 60, e outros também não são os únicos, né? Mas eles tinham esse foco na importância de facilitar o acesso, que é tão mais importante, né? Então, a gente pode pensar, né, nessa ambiguidade entre a esfera pública, a filosofia e a tecnologia. O Klug, ele era amigo íntimo, como eu já falei, de Adorno, né? E Adorno, ele ficou muito famoso por criticar as mídias. Ele era muito crítico das novas mídias, mas nos seus escritos dos anos 80, a gente encontra lá algumas ideias que dá para ver que ele muda de ideia em relação às mídias, após assistir esse filme, né, do seu amigo Alexander Klug. Deixa eu arrumar aqui. Despedida de Ontem, de 1966. Inclusive, né, nessa exposição em que eu conheci o Klug, Pluriverso, em 2018, havia lá exposta uma carta de Adorno, que Adorno envia a Klug, e diz que Klug deveria fazer um novo filme a partir de Despedida de Ontem, e um filme que começa assim: ela roubou o casaco porque tinha frio. Eu vou voltar a essa ideia do frio depois, mas essa era a ideia de Adorno, né? Ali, então, a partir do cinema dos anos 60, o Adorno ele passa a elogiar esses filmes que ele chamava de improvisados e despretensiosos. E a gente pode pensar, então, no cinema inteligente, esse conceito de Arlindo Machado, ou televisão de qualidade, também se fala, né? Em oposição a essas narrativas modernas, né, de aplicativo, etc. Esse cinema inteligente, ele está longe de manipular o espectador, né? Ele pode até ser feito com uma montagem rápida, né? Pode até se dizer muitas vezes ao estilo TikTok, né? Os filmes do Klug, eles são às vezes criticados por serem muito rápidos, os meus também, assim, muito rápido, uma imagem depois da outra, mas os cortes são refletidos, né? Ou seja, a gente sabe do que a gente está falando, a gente sabe o que a gente está colocando ali, e a gente está pedindo que o espectador coloque a sua experiência também e traga ele alguma coisa para o que ele está vendo e ouvindo, né? Então, essa seria a diferença, né? A gente tem cortes refletidos e dialéticas refletidas. Essa ideia que a gente tinha ali na parede, estava escrito ali em alemão na parede que eu mostrei da exposição em Berlim, de que tudo que uma vez o homem inventou ou descobriu sempre volta de outras maneiras, né? Ela ressalta a ausência do passado, presente e futuro, e nos lembra Walter Benjamin, né? Quando ele diz que o progresso ele é o freio da história. E não a locomotiva? Não é a locomotiva da história, mas o freio da história, porque ele só valoriza o lado dos vencedores, né? A gente pode pensar aí no cinema mainstream também. Aqui de novo, temos ali a enfatização, né, da esfera pública. Então, nessa exposição de Klug em Berlim, também de 2013, eu já enfatizei isso, né, que a entrada do museu custava 8 euros e apenas a visita à obra de Klug era gratuita. Então, quando o Klug e Necht, eles falam da Erfahrung, da experiência, eles querem também se referir ao acesso, né, a ideia já citada de esfera pública. Ou seja, os sentimentos, eu acho isso muito importante, eles precisam ser compartilhados, mas as ideias, elas precisam antes respirar, né? Primeiro respirar e depois sentir, né? Que nem com o ser humano.
E aqui chegamos a Godard. Por que chegamos a Godard? Porque Klug, grande admirador, né, Jean-Luc Godard, o cineasta francês, advindo lá da Nouvelle Vague. Muita gente diz que esses novos cinemas começaram todos com a Nouvelle Vague, o que não é verdade, surgiram todos ao mesmo tempo, né, mais ou menos ao mesmo tempo, mas Godard foi muito influente. Por que aqui estou falando de Godard? Godard, ele parte de uma mudança de posição. Essa é uma cartela de um filme de Alexander Klug, né, novamente Despedida de Ontem. E aqui ele diz, né, o que nos separa do passado não é um abismo, mas uma mudança de posição. E o que faz Godard? Né? O Godard, nas suas histórias do cinema, que é uma série que ele fez de 1988 até 1999, onde ele conta a ideia do cinema não de uma maneira narrativa, pode-se dizer, mas de uma maneira disruptiva. O que Godard faz? Godard intercala cenas de Alfred Hitchcock, por exemplo, com áudios de Chris Marker, outro, né, documentarista experimental. Ele brinca com sons e imagens, e dessa forma, apesar das disrupturas e das fronteiras, é que ele vai contar a história do cinema. Porque para Godard o cinema ele é sempre uma coisa nova e reciclada, né? Motivo pelo qual, essa parte é muito interessante, né? Ele liberou todos os direitos de imagem dos seus filmes para serem reutilizados e ressignificados pelo artista que quiser. Isso foi bem antes dele morrer. Alguns aqui devem saber, ele morreu com um suicídio assistido, que se chama. Ele escolheu morrer, né? Godard, enfim, controverso também. Mas, muito antes disso, 10 anos antes, ele já tinha liberado as suas imagens, ele já tinha levantado essa questão do copyright, né? E eu e meu amigo Leonardo Bonfim, na época lá em Porto Alegre, quando eu produzi meu primeiro curta-metragem, O Horror, com Leonardo Bonfim, a gente já tinha pensado nesse filme em usar trechos de filmes do Godard, né? Porque, afinal, se Godard liberou os seus filmes, por que as pessoas não usam? A gente não entendia por que as pessoas não usavam. Mas nos faltou, naquela época, assim, a responsabilidade para usar. E essa responsabilidade de que fala a Dana Haraway, né? Como que a gente vai... Com que a gente vai montar essas imagens? Bom, eu depois uso muitos trechos de Godard nos meus filmes, no Escapes, no Feminino e Masculino. Mais tarde eu voltei a essa ideia. Aqui, então, aqui é mais uma foto, temos dessa exposição em Halberstadt, né, na Herrenhaus, com frases de seus filmes nas paredes, e eu traduzi livremente, acho que nem dá para ler mais o original. Mas a questão é importante, né? Por que dizemos que o tempo passa e não ressaltamos que ele permanece, né? O tempo ele precisa passar para que o espectador consiga absorver o montante do espectador, né? Essa ideia de permanência, então. E aqui eu fiz, filmes importantes de Alexander Klug, se alguém se interessar, quiser ir atrás, né, são os que eu acho os mais interessantes. O primeiro, Brutalidade na Pedra, no qual já falamos. O Despedida de Ontem, de 1966. E Os Artistas na Cúpula do Circo, de 1968. Nesse filme, a personagem principal, a Lene Peckert, ela quer colocar os elefantes na cúpula do circo. Então, ela quer subverter essa ideia, né, da exploração dos animais, de quem é explorado, e quer colocar os elefantes na cúpula do circo. Mas, assim, assistam o filme para ver se ela consegue, para vocês verem se ela consegue. Depois tem esse filme de 1985, O Poder dos Sentimentos, que pode-se dizer que é o primeiro ensaio visual de Klug mesmo, com montagem de imagens de arquivo, com muita colagem também, né, no estilo de Godard também, e sempre essa ideia geral, né, da soberania do sentimento sobre o pensamento.
Por que eu coloquei ali entre aspas o Gefühl em alemão? Porque a tradução para o português, ela engloba também a questão da sensação, né? Não é só o sentimento no sentido emocional, eu vou voltar a isso, o sentimento de estar apaixonado, de estar triste, mas o sentimento de estar com frio, de estar com calor, de estar com fome, né? Eu explico isso aqui um pouco. Então, no título do filme de 1985, O Poder dos Sentimentos, é importante para entender os desdobramentos da obra de Kluge, pois explicita seu principal tema, a soberania desse sentimento e sensação sobre o pensamento. O Gefühl, então, em alemão, ele tem a sua origem de sentido na capacidade do homem em distinguir o frio do quente, né? Não é apenas uma questão de sentir no sentido emocional, mas de intuir os processos naturais, né, articulados pelo corpo humano. O primeiro curta-metragem de Alexandra Kluge, Brutalidade na Pedra, A Eternidade de Ontem, por exemplo, ele é composto, como já falei, dessa sequência de imagens da arquitetura germânica alterada pela Segunda Guerra e trata justamente dessa alteração da natureza processada pela mão humana. E a articulação dessa arquitetura com a narração do filme, ela é possivelmente, então eu coloquei aqui, isso é da minha dissertação, inclusive essa página, né, a forma que é o sentimento, né? Então a forma do filme, ela não ilustra o sentimento, ela mesma é o sentimento, né? Essa ambiguidade de sentimentos da nação germânica traumatizada pela Segunda Guerra. A única coisa que temos acesso neste curta-metragem, né, além da sequência das pedras brutalizadas, é essa narração em off, né, de comentários nacionais socialistas, já falei, que compõe esse diálogo de opostos. A brutalidade das ideias nacionais socialistas em contraste com a brutalidade visível, né, na arquitetura alterada e destruída. E se considera o início da influência da dialética adorniana na obra de Kluge. Aqui temos uma foto da foto também do Brutalidade de Pedra, muito sangue. O filme é em preto e branco, mas dá para reconhecer que tem muito sangue nas pedras. E aqui também, para a gente ver a montagem um pouco, também temos, né? É só arquitetura, sangue, destruição, algumas poucas imagens de arquivo que também tem a ver com a arquitetura. Mas é basicamente isso. E aqui temos uma das primeiras cenas de Notícias da Antiguidade Ideológica, né? Esse filme que eu estudei, filme. O meu orientador dizia que não podia chamar de filme, era um objeto audiovisual não identificado. Porque ele não foi lançado no cinema, ele foi lançado diretamente em DVD, né? E ele é super estranho. E nessa montagem, né, Kluge mostra Marx e Eisenstein na mesma casa, né? Eisenstein e Marx na mesma casa, usando, né, esse procedimento de colagem, ressignificando, usando as fotos para ressignificar, né? Não era comum. O pessoal faz a ligação com Stalin, por exemplo, de que apagava o rosto das pessoas das fotos, né? E Kluge ele coloca rostos em janelas, né? Ele ressignifica essas pessoas. Aqui temos, aqui também. Essas são as cartelas das quais eu falei, né? As cartelas ao estilo cinema mudo, dos cadernos de Eisenstein, na verdade, dos diários de Eisenstein, né? No qual ele conta, por exemplo, esse encontro com James Joyce, essa conversa quando ele já estava cego, e essa ideia de filmar o Capital de Marx a partir de Ulisses de James Joyce. Ele dizia que esse filme, Eisenstein dizia que esse filme seria uma mulher cozinhando uma sopa e esperando o marido. E o filme todo seria ela cozinhando aquela sopa esperando o marido, e a sopa muito fina, muito fina. Enfim, essas são as cartelas. Aqui a gente tem essa versão não existe mais, tá? Por isso que a imagem também não está muito boa, porque é antiga. Era uma versão que tinha no YouTube,
diferente da versão brasileira que eu critiquei tanto, porque é uma versão com as cartelas originais e com legendas, né? Então aí a gente pode ver que o Klug ele tem esses procedimentos com as palavras que se ligam um pouco, né, com a poesia concreta, pode-se pensar também, e eu achei muito boa essa solução de colocar simplesmente legenda. Aqui a gente vê como foi feito na edição brasileira. Foi trocar, a cartela foi substituída, né? Lá em cima vocês podem ver, aqui embaixo a original e em cima. E aí a gente perde vários jogos de palavra, vocês podem ver, a gente tem aqui embaixo, né? Das Denkmalung, das Ware, Grab, e aí tem uma brincadeira com essa outra palavra aqui em alemão, que é muito parecida, né? A mercadoria. E aí, na versão brasileira, a gente perde totalmente, né? Foi isso que eu critiquei tanto, perde totalmente o jogo de palavras, perde totalmente a intenção estética, mas enfim, como narrei para vocês, né? O Klug adorou essa versão, ele achou o máximo que tenham feito tanta coisa com o filme dele. Interessante, né? Para se pensar. Então, já estamos finalizando, o que Klug requisita, né, é o desenvolvimento da empatia com os procedimentos estéticos, né, de modo a incentivar a imaginação, que só seria possível por meio do estabelecimento de um diálogo interno do espectador com ele mesmo, né, quando é despertada a sua experiência em oposição à vivência, né, Erlebnis, né, que em geral assume o sentido de que o vivente está somando algo ao seu conhecimento ao invés de apenas o vivenciando, né, no caso da experiência. Algo que não tem a ver com o conteúdo do que está sendo exposto, mas com o processo da interação do espectador com essa exposição e a relação entre os planos, né. Então, não se trataria de assistir um programa de televisão e adquirir o conhecimento que ele supostamente transmite, mas de levar o próprio conhecimento ao encontro desses procedimentos audiovisuais para que algo surja entre o pensamento e a memória do espectador e a sua vivência, né? Para que se processe, então, essa experiência por meio dos métodos de exposição. Não parece, por acaso, que as personalidades entrevistadas por Klug, tanto nos programas de televisão quanto em notícias da antiguidade ideológica, são, em geral, poetas, tradutores ou atores, né? Todas essas profissões, elas lidam justamente com o que está entre, né? Entre a exposição de conhecimento, de um pensamento, de uma memória e a realidade, né? Ou seja, o poeta, ele lida com a linguagem metafórica, o tradutor, ele lida com a interpretação possível entre duas realidades, e o ator, ele lida com essa encenação de uma realidade, né? Todos eles, tanto em suas profissões quanto em suas participações nos trabalhos de Klug, eles buscam gerar algum efeito no mundo, né? Ao jogar com o pensamento ou com a memória do leitor ou espectador e aquilo que ele vivencia. No caso dos trabalhos audiovisuais, né, de Klug, a experiência surgiria dessa relação do espectador e sua memória com aquilo que ele assiste. Para usar os termos de Eisenstein, né, essa Erfahrung, ela não estaria nos planos revelados pela câmera, mas entre os planos, né, em um sentido dialético, como o diretor russo defendia. Essa experiência sugerida por Klug, assim como na tradição do termo germânico, ela exige, portanto, a imaginação, né? Um dos conceitos básicos de Klug, e aquela que, segundo ele, seria a única instância fora do controle social, né? A única coisa que torna o ser humano único no mundo. E aqui eu lembro também os escritos de Ortega y Gasset sobre a tradução, em que ele diz que o que define o ser humano é a tristeza. Quanto mais triste, mais humano. Por quê? Porque o ser humano, ele é o único animal que pensa sobre, quer dizer, até onde a gente sabe, né, pela linguagem, ele pensa sobre o sofrimento, né, ele reflete sobre isso. Então, quanto mais tristeza a gente tem, mais reflexão a gente tem, né? Isso Ortega y Gasset, não são palavras minhas.
E quando o Klug ele intercala uma longa entrevista com imagens de arquivo e intertítulos, né, que correm muito rápido na tela, ele está solicitando essas interferências dos espectadores para que formem seus próprios conceitos a partir da combinação dessas imagens. Ele, não, como eu já disse, né, não está enfatizando a atenção no conteúdo, até porque a exposição é frenética demais, né? O que interessa também não são as imagens em si, mas seus pontos de relação, né, como uma espécie de constelação formada a partir de combinações insólitas que em cada espectador irá se processar de uma forma. Agora estamos mesmo encerrando. E já no início do seu livro A Utopia do Filme, o Cinema e o Seu Futuro em Godard, Klug e Tahimik, de 2013, o teórico Krzysztof Pawlak, ele define Alexander Klug como um dos alunos de Adorno mais interessado no filósofo frankfurtiano, pois, na tradição da escola de Frankfurt, Klug faz uso da utopia como um conceito muito rico e impossível de ser ordenado, né? Dotado de complexas dimensões temporais que ligam o presente com o passado e o futuro, né? Segundo Pawlak, para Klug, a utopia do filme, em sua formulação mais básica, é a ideia de que pode existir algo mais do que este presente insuficiente que é o momento atual. E eu coloquei aqui uma frase de Sigmund Freud, que eu também estudei durante o meu mestrado, também volta muito no trabalho do Klug, né, que o contrário do jogo ou da brincadeira não é a seriedade ou o sério, mas a realidade, né? Então, isso para dizer, assim, para a gente prestar muita atenção, assim, na nossa realidade, né? Não tanto na seriedade, mas mais na realidade. Só para refletir mesmo. E aqui uma frase dos Artistas na Cúpula do Circo, de 68, da Leni Peckert. Então, essa que quer botar os elefantes em cima do circo, ela diz: eu quero mudar o circo porque amo o circo. Resposta: porque ela ama o circo, ela não irá mudá-lo. Por quê? Porque o amor é um impulso conservador. Eu acho muito interessante esse ponto, porque eu, com os meus filmes, por exemplo, eu quero mudar o cinema. Mas aí não entra em jogo só o amor. Tem um amor pelo cinema, pela história do cinema, mas tem muita revolta também, né? Tem muita revolta com as formas de produção, com a forma como os editais são feitos, com a forma com a qual o dinheiro é distribuído para a produção desses filmes, né? Então, essa mudança, essa vontade de mudança, ela, às vezes não sempre, ela tem um pouco de ódio também, no bom sentido, né? Não só amor. Não podemos agir só a partir do amor para mudar as coisas. Outra frase de Alexander Klug para refletir, nem sei se eu escrevi certo, faz muito tempo que eu lido com essa frase, mas é mais ou menos isso, né? É impossível desaprender, né? Eu passei muito tempo pensando nessa frase de Klug, dos anos 80, que ele dizia que é impossível, o homem não pode desaprender, né? Tudo que aprendemos, ela está de alguma forma armazenado e pode despertar a qualquer momento. Eu lembro também que eu estudei na época da letras, né, na minha formação mesmo, em linguística, que algumas pessoas com traumatismo craniano, elas acordavam, às vezes falando outra língua. Uma língua que ninguém sabia que aquelas pessoas falavam. Eu me lembro do caso de uma senhora que ela acordou falando ucraniano, e se descobriu depois que ela tinha uma babá na infância que falava com ela ucraniano, né? E de repente ela despertou de um traumatismo craniano falando aquela língua. Quer dizer, existem coisas que a gente aprende, ficam guardadas no nosso cérebro e depois despertam. Mas o Alexander Klug, ele falava isso, né? Que é impossível a gente desaprender. Controverso. Então, como já falamos aqui, os processos mentais eles se mostram complexos e facilmente modulados por sons e formas visuais, né, de maneiras que até hoje é difícil para a ciência compreender. Hoje, né, com os aplicativos como o TikTok e afins, já foi comprovado, né, que é possível sim que o cérebro desaprenda a pensar, né? Esses aplicativos, eles trabalham com imagens rápidas, sucessivas, nas quais, em geral, não existe, então, essa responsabilidade entre as fronteiras durante a montagem, né? Ou seja, a montagem, nesse caso, ela obriga o espectador a pensar muito pouco.
Por quê? Porque a montagem está a serviço dessa sequência de eventos que é exibido muito rápido ali, né? Não é uma montagem que procura fazer com que o espectador pense o que está entre os planos. O espectador tem que acompanhar muito rápido aquilo, né? E o que acontece? Essa montagem acaba obrigando o espectador a pensar pouco, né, para acompanhar a velocidade, e transforma a sua forma de pensar, né, deficiente, porque aniquila qualquer espaço para reflexão, e as consequências ainda são desconhecidas. Mas já pode-se dizer, né, que estamos desaprendendo a pensar, e pode-se concluir também que a inteligência artificial nunca pensará por nós. Né, o Thiago trabalha com um desenvolvedor de software na animação dele, que também já atua, né, essas facilidades da inteligência artificial, elas já atuam na esfera pública, no sentido de que faz com que a gente precise de menos profissionais, de que a gente consiga fazer um filme com menos dinheiro, mas ela nunca pensará por nós, né, e ela traz outras dificuldades também que talvez exijam mais ainda trabalho humano, né. E para encerrar, então, eu termino com uma pergunta da entrevista com Godard e Klug, né? Klug pergunta a Godard: o que é mais importante, os olhos ou os ouvidos? E Godard fala que, com o tempo, ele acha que os ouvidos são mais importantes. Vão se tornando mais importantes com o passar do tempo. Isso é só uma questão assim, para a gente refletir. Tem também uma outra entrevista com Klug, na época da exibição dos filmes dele no Brasil, em 2005. Acho que foi a Jane de Almeida fez essa entrevista, se chama O Amor Cego. Até ficou chamado O Amor Cego. E ela pergunta para o Alexander Klug, né, como ele imaginaria que seria um pai cego tentando dirigir um automóvel em São Paulo com o seu filho que enxerga, né? E esse filho tentaria ajudar o pai a dirigir esse carro em São Paulo. E a entrevistadora pergunta, né, como você imagina que seria essa experiência? E Klug responde: seria uma experiência de amor cego, né? E esse amor cego com o qual Godard definiu também o seu amor pelo cinema de Hitchcock, de Nicolas Ray, né, que ele dizia que era um amor que eles já gostavam dos filmes antes de ver esses filmes. Então, pessoal, acredito que é isso. Encerro aqui, né, com essa pergunta dos olhos e dos ouvidos. E se quiserem fazer perguntas, se quiserem que eu explicite algum ponto que não ficou claro, imagino que muitos não tenham ficado claros, mas eu procurei assim fazer uma conferência mais nessa direção de que se reflita, né, sobre tudo isso que a gente vive agora, né, sobre essa responsabilidade na criação de mídias, né? Eu falo sempre, também, mesmo se a gente for pensar, talvez uma coisinha, se a gente for pensar no videogame, por exemplo, hoje em dia a gente tem plataformas como o Roblox, né? Essas plataformas de rede social, de jogos, em que não existe uma narrativa de início, meio e fim, né? Os jogos ali nessa plataforma, eles não são como os jogos dos anos 80, que tem um início, meio e fim, que são pensados, que são refletidos. É tudo muito líquido, né? A gente pensa na modernidade líquida também, né? Outro conceito aí para se pensar as mídias. Mas enfim, é isso. Pessoal, muito obrigada pela atenção.